Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Enem 360. Meu nome é Leandro Aguiar, sou professor de linguagens e hoje estamos aqui para mais um conteúdo. Antes de prosseguirmos, deixa eu te fazer um pedido especial. Inscreva-se no canal, ative o sino com as notificações, porque desse jeito você não perde nenhum conteúdo, ok? Vamos então à questão de hoje. Quero falar sobre a questão número 8 da prova azul do ano de 2018. Eu quero falar sobre dois tópicos. Um sobre modernismo, no caso a terceira fase do modernismo, e o outro sobre efeitos expressivos da linguagem. Bom, o que nós temos a dizer sobre esses tópicos, né, sobre esses assuntos? Falando diretamente do assunto, mas perpassando a questão, o texto dessa questão é de ninguém mais, ninguém menos do que Guimarães Rosa, que é um dos autores mais importantes da nossa literatura. Mas para entender Guimarães Rosa, você entenderá melhor sobre ele na questão a seguir, nós precisamos entender o que foi, qual foi o momento em que ele surgiu, qual foi o momento literário em que ele apareceu, que é justamente o quê? A terceira fase modernista, que ocorreu ali entre os anos de 45 a 60, ou seja, as publicações que ocorreram nesse momento pertencem ao que a gente chama de terceira fase modernista. E quais são as principais características dessa terceira fase modernista? Bom, em primeiro lugar, nós temos um distanciamento da visão crítica das duas fases anteriores. O que isso quer dizer? Bom, na primeira fase modernista, né, com a tríade, né, Oswald, Mário e Manuel Bandeira, nós tivemos aquela coisa muito crítica, né, muito ácida, muito mordaz, que foi o quê? A primeira fase, a fase de abertura, com a Semana de Arte Moderna em 22. Então, todo aquele boom, toda aquela coisa de poesia para o Brasil, antropofagia, isso foi aquele momento inicial, aquele start. Em seguida, nós tivemos uma segunda fase entre 30 e 45, com poetas como Cecília Meirelles, com Drummond, com Murilo Mendes, com Jorge de Lima, enfim, com muitos poetas importantes que fizeram o quê? Consolidaram essa verve crítica e também implementaram algum pensamento mais musical, mais filosófico. Ok. Numa terceira fase que nós temos, então, um distanciamento crítico dessas duas fases anteriores, ou seja, alguma coisa diferente em relação a isso. As tendências não convergem, ou seja, os autores eles não conversam entre si de maneira clara, como houve, por exemplo, lá na primeira fase. Cada autor segue mais ou menos o seu próprio estilo, a sua própria linha de raciocínio, então a gente não tem essa convergência de tendências. Uma coisa que une todos os autores nesse momento é o trabalho intenso na camada da linguagem. O que isso quer dizer? Tanto João Cabral na poesia, quanto Guimarães Rosa e Clarice na prosa fizeram um trabalho muito forte, muito intenso na linguagem. Guimarães Rosa, por exemplo, dos três foi o mais proeminente, aquele que caprichava com muitos neologismos, até porque Guimarães Rosa foi um cara poliglota, falava muitos idiomas, era um profundo conhecedor da realidade do sertanejo, então ele mesclava todo o seu saber erudito com o popular, né, com aquilo que era mais coloquial, com aquilo que era mais do povo, né? Então, esse trabalho na camada da linguagem é importantíssimo para essa terceira fase do modernismo. E isso se traduziu em quê? Bom, no rigor formal da poesia do João Cabral e na prosa ora intimista da Clarice, ora universal do próprio Guimarães Rosa. Então, quando você pensa em terceira fase modernista, pense nisso. Pense nesses autores, pense nessas características, ok? Voltando para o texto, né? O texto é o conto Famigerado, que foi publicado no livro Primeiras Histórias. Famigerado? Famigerado é inóxio, é célebre, notório, notável. Vós mecê mal não vejo minha grossaria no não entender. Mas me diga, é desaforado? É caçoável? É de arrenegar? Façância? Nome de ofensa? Vilta nenhuma, nenhum dois. São expressões neutras, de outros usos. Pois, e o que é em fala de pobre, linguagem de dia de semana? Famigerado? Bem, é importante, que merece louvor, respeito. Então, vejam só, sabendo-se quem é Guimarães Rosa, né, participante dessa terceira fase modernista, e sabendo que esse é um texto repleto, né, de pequenas sutilezas textuais da linguagem, o que a questão pede? Esse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana remete a quê? Bom, vejam o que ele diz aqui, ó. E o que é
em fala de pobre, linguagem em dia de semana. Se a gente fosse fazer uma associação entre essa linguagem de dia de semana, a gente poderia pensar em linguagem de final de semana. O que acontece nos finais de semana? Geralmente são as nossas solenidades, nossos encontros, nossas festas, nossas missas, enfim. Tudo que acontece de mais solene ocorre em dia de semana. Nesse caso aqui, está querendo dizer e a linguagem que não é solene, a linguagem que não participa de uma formalidade, ou seja, de dia de semana, que é o oposto do fim de semana, que é quando ocorre justamente esses encontros, essas solenidades. Então, se a gente pudesse fazer uma associação com esse efeito da linguagem entre a associação de palavras e dia da semana, a gente poderia entender. Dia de semana seria algo mais solene. Perdão, final de semana seria algo mais solene. E dia de semana seria algo mais coloquial, mais do povo, né? Mais, vamos dizer assim, acessível. Então vamos ver. Isso remete a quê? A local de origem dos interlocutores, a estado emocional dos interlocutores, a grau de coloquialidade da comunicação, nível de intimidade entre os interlocutores ou conhecimento compartilhado na comunicação. Sabendo que ele brinca aqui, né? Fala de pobre, linguagem de dia de semana, aquilo que não é solene, só pode ser, então, o grau de coloquialidade da comunicação. Ou seja, um personagem está dizendo para o outro assim, tem como você falar em termos menos formais? Tem como você dizer isso que você está querendo dizer, mas em palavras mais acessíveis, que qualquer um possa entender? Até porque esse episódio é um episódio célebre em que um grande jagunço, um grande bandido lá da região, vai pedir opinião para um médico, que é alguém que estudou. E ele vai perguntar o que é famigerado, porque alguém tinha chamado ele de famigerado. E ele queria saber o que era isso para poder saber se tomar alguma atitude ou não. E ele descobre que quer dizer que é famoso, que é alguém que tem uma certa fama, certo? Então, aqui o Guimarães Rosa brinca com esse evento da linguagem, justamente dizendo o quê? Expressões de dia de semana, ou seja, menos formais, algo mais acessível. E isso só mostra que a associação tem a ver com o quê? Com o grau de coloquialidade da comunicação. Fala em termos mais acessíveis mesmo. Beleza, pessoal? E vamos para a segunda questão de hoje. Quero falar da questão número 25 da Prova Azul do ano de 2018. O assunto é um pouco parecido com o assunto da questão anterior, só que dessa vez, ao invés de eu falar sobre efeitos expressivos, quero falar sobre gêneros literários, mas ainda falando sobre modernismo na terceira fase. E eu quero falar especificamente do autor Guimarães Rosa, que você já viu um pouco na questão anterior. Vamos situar quem foi Guimarães Rosa e qual a importância de estudarmos esse autor. Bom, o Guimarães Rosa é mineiro, foi um autor mineiro, foi um autor muito importante para a literatura brasileira no sentido de que foi um grande renovador da linguagem, que foi um grande estudioso do nosso folclore, do nosso interior, né, de tudo aquilo que é muito brasileiro por si. E, além disso, ele foi um político também, né? Foi embaixador na Alemanha, bem como sua esposa, teve uma grande contribuição, né, porque ele foi embaixador na época ali, em que o nazismo estava muito forte na Alemanha, então ele conseguiu, de alguma forma, ajudar muitos judeus a saírem do país, né? Tanto ele como sua esposa foram condecorados postumamente por seus serviços prestados à humanidade. Enfim, foi um cara muito importante do sentido erudito e no sentido popular também, né? Foi imortal da Academia Brasileira de Letras, infelizmente morreu 3 dias depois de tomar posse da Academia Brasileira de Letras. Olha só que grande deboche, né? Virou imortal e morreu 3 dias depois. Mas enfim, o que aprender e o que assimilar da literatura do Guimarães Rosa, da escrita dele? Bom, primeiro, ele foi um autor que prezou muito por essa coisa da leitura mágica do sertão. Tanto o sertão como o sertanejo para Guimarães Rosa são pessoas e lugares mágicos. Mágicos não no sentido de extraordinários, mas no sentido de que tem alguma coisa um pouco além do esperado. Então, uma simples situação entre um jagunço e seu companheiro não é uma simples situação, mas às vezes uma grande reflexão filosófica de alguma coisa que está acontecendo ali. E aí já entra logo no segundo ponto, que é o quê? Uma apreensão universal de conflitos locais. No próprio Grande Sertão Veredas, que é a sua grande obra, podemos dizer assim, ele usa como pano de fundo a história, né, que Riobaldo, que é o jagunço, está contando ali para o seu interlocutor, né, a história da sua vida,
falando do pacto que ele fez com o diabo, das pessoas que ele teve que enfrentar, de quem ele matou, de quem ele se envolveu em briga e tudo mais, mas esses conflitos são para quê? Para fazer com que o leitor pense a respeito de quê? De temas universais como amor, morte, dor, sexualidade, tudo isso, né? E isso faz com que os personagens sejam sempre o quê? Muito profundas, muito complexas. A exemplo de Diadorim, por exemplo, que é o companheiro de guerra de Riobaldo, o personagem principal do Grande Sertão. Só que ao fim da obra, descobre-se que Diadorim, na verdade, não é homem, sim mulher, e que todo aquele amor que ele sentia e que deduzia-se ser um amor homoafetivo, na verdade não era. Na verdade, não é mulher, e que isso se revela só no fim, né? Perdão pelo spoiler, mas isso é importante te entender porque tamanha é a complexidade dos personagens, né? E isso faz com que os romances, os textos, enfim, os contos de Guimarães Rosa sejam sempre o quê? Muito inovadores, muito complexos do ponto de vista linguístico e narrativo. Ok? Aqui nós temos, resumidamente, uma bibliografia do Guimarães Rosa, os livros que ele publicou, né? Desde Sagarana, que foi o seu primeiro em 46, até o Tutameia, que foi o último livro que ele publicou em vida, em 67, passando pela sua grande obra, que é Grande Sertão Veredas, o único romance que ele escreveu em 1956. Então voltemos aqui ao texto da questão, né? A imagem integra uma adaptação em quadrinhos da obra Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Na representação gráfica, e aí é que entra a parte de gêneros literários, né? Na representação gráfica, ou seja, o que era romance e foi transformado em histórias em quadrinhos, certo? A inter-relação de diferentes linguagens caracteriza-se pelo quê? Percebam, olhem para cá para a direita, nós temos uma adaptação em quadrinho, né? Daí vieram me chamar causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser, se viu, e com máscara de cachorro. Determinaram, era o demo. Mataram. Dono dele nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas, cedi. Não tenho abusões. O senhor ri certas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeira cachorrada pega a latir. Depois, então, se vai ver se deu mortos. Senhor tolere, isto é o sertão. Esse é um trecho de Grande Sertão Veredas, né, como eu falei, seu grande romance. E aí a gente está pedindo justamente o quê? Uma relação entre o quê? A linguagem visual e a linguagem verbal, né? E vamos ver o que nós temos aqui. Romper com a linearidade das ações da narrativa literária, ilustrar de modo fidedigno passagens representativas da história, articular a atenção do romance à desproporcionalidade das formas, potencializar a dramaticidade do episódio com recursos das artes visuais ou desconstruir a diagramação do texto literário pelo desequilíbrio da composição. Bom, se eu estou falando entre inter-relação, eu estou dizendo algo que complementa o outro. E não que desconstrói o outro, e não que rompe com a linearidade do outro, e não que ilustra de modo fidedigno. Na verdade, se eu estou dizendo relações entre os dois de diferentes linguagens, o que eu estou pensando aqui é o quê? Que algo vai interferir no outro para melhorar, para que as duas obras, vamos dizer assim, se retroalimentem, né? Então essa resposta só pode ser a letra D. Essa relação, essa inter-relação de diferentes linguagens caracteriza-se porque há uma potencialidade do drama do episódio no recurso das artes visuais. Ou seja, o quadrinho pegou essa cena e potencializou com esse preto, com esse branco, com esse pan, né, que é essa onomatopeia, com esse close no rosto, né, na parte da boca ali do narrador, que é o próprio Riobaldo. Então aqui temos aqui essa ajuda das artes visuais para potencializar a cena que já é por si só bem dramática. Ok, pessoal? Bom, nos encontramos então no próximo vídeo e aguardo suas dúvidas e seus comentários. Um abraço e até lá!